Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma meditação com crânios de cristal. E hoje, quem se ofereceu para vir foi o Atum, que é um crânio de obsidiana dourada, obsidiana Shin dourada. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. A obsidiana, ela só mostra alguns filetinhos dourados. Agora acho que deu para ver, né? Não em toda a superfície, quando você tem um obsidiana Shin, você precisa ter ângulos específicos na pedra para ele estar mostrando esses fiozinhos dourados. A gente tem a obsidiana negra, que ela não tem fio nenhum, você tem a obsidiana Shin, a dourada e a prateada. E essa aqui é a dourada, tá? O Atum, deixa eu contar um pouquinho da história dele. Ele ancora uma consciência aquática, tá? É um ser intraoceânico e ele já veio para mim primeiro no movimento aí que eu tinha um menorzinho, que era mais ou menos desse tamanho, trabalhou muito comigo. Aí ele me pediu que ele precisava de um movimento de algo para ancorar que fosse um pouquinho mais de massa, para ele continuar o trabalho dele. E obsidiana dourada nem sempre é um material tão simples de achar. E aí, quando eu apareceu esse, eu consultei ele se poderia ser esse aqui, ele disse que sim. Só que nesse meio tempo eu entrei em contato com o vendedor e ela falou, Thais, alguma outra pessoa acabou de pedir. Eu falei, tudo bem, se não tem que ser, não tem que ser. Falei, se aparecer outro, você me mostra. Tá bom, tá bom. Passou uma semana, ela falou, olha, a pessoa desistiu daquele, não deu mais retorno e acabou desistindo. Então, se você ainda quiser, ele é seu. Então, eu falei, tudo no caminho certo, tá? Então, ele veio aí, essa consciência, para trabalhar com a gente. As obsidianas douradas, normalmente tem um trabalho obsidiano, a pessoa morre de medo, né? Mas a dourada, ela tem um trabalho muito mais, tanto a dourada quanto a prateada, mas muito mais de mostrar aquilo que você está precisando fazer, aquilo que você, de repente, não está dando conta de fazer, aquilo que, de repente, está escondido e você precisa dar uma olhada, entender e integrar no seu ser, de repente, aquela sombra, aquele movimento que você está precisando acolher em você mesmo, tá? E a diferença energética da dourada para a prateada, a dourada trabalha mais o nosso plexo solar, a nossa ação nesse plano. E a prateada trabalha um pouquinho mais a intuição, tá? E uma energia mais lunar, enquanto a dourada é uma energia mais solar de expansão, ok? Então, vamos seguindo aí para a nossa meditação. Acho que está todo mundo com o microfone fechado já, então beleza. Então, se conectando, chama Atum, o nome dessa consciência, tá? Respirando profundo, vamos nos conectando com essa consciência intraoceânica. Então, se alguns de vocês se sentirem embaixo d'água ou no meio líquido, é normal, que ele pode estar levando a gente para esse movimento, mas nem todos vão para esse local. Cada um vai ser trabalhado conforme a sua necessidade. Se permitindo ser acolhido por essa consciência que vai conduzir. Algumas pessoas, de repente, estão acompanhando golfinhos, outros tartarugas marinhas, outros gaivotas, outros estão, de repente, podem estar indo de barco, cada um trabalhando no seu nível de consciência, na sua necessidade de profundidade. Profundidade que eu falo não é exatamente a profundidade
Ah, você vai estar mais no fundo do oceano, mais alto no céu, mas são os elementos, a densidade desses elementos que cada um está precisando trabalhar. Então, de repente, alguém que está na superfície, não é que ele não está pronto, mas ele está trabalhando essa transição de elementos do ar e da água. Alguém que está mais no ar está trabalhando mais essa coisa das ideias, desses processos mentais, e alguém que está mais na água, alguém mais do emocional. E cada um, se de repente você se fala assim, eu estou no meio da montanha, como assim? É porque você está precisando trabalhar o elemento terra, tá? Um terra, de repente, com um pouquinho mais de ar, é o que ele está me passando. Então, cada um vai para o ambiente que precisa ir, não vamos todos juntos dessa vez. E cada um, dentro desse espaço, desse local onde você se encontra, acompanhado pelo guardião que você se encontra, mesmo que você não esteja percebendo qual guardião, existe um ser de luz ali, existe um ser te acompanhando, uma energia, uma frequência. Vamos nos permitir ser guiados por essa frequência, fazendo uma limpeza no nosso campo áurico, e a partir deste momento, perceba que alguns podem ir para o plexo solar, outros podem ir para o cardíaco, ou outro chakra mais específico, realizando uma abertura, uma limpeza desse ponto. Porque às vezes nós temos algumas situações que nós escondemos, que nós não gostamos de olhar, não estamos nos sentindo prontos para encarar essa situação, ou simplesmente a gente não tem tempo para olhar para isso. Nesse momento, estamos sendo convidados simplesmente a contemplar, a olhar e a perceber, de repente, em um ou mais chakras, o que é que existe ali que precisa ser trabalhado, transmutado, acolhido. Às vezes, você pode sentir um incômodo, uma coceirinha nesse momento, um calor. Sensações são as mais diversas, mas se permita ver quais chakras de repente estão pulsando para você. E através da luz dourada dele, que emana para todos os que estão assistindo nesse momento, assim como aqueles que estão vendo a gravação, porque estão sendo trazidos para esse momento, através dessa luz dourada que está sendo emanada para o chakra de cada um, vão se permitindo, tirando as barreiras, sentindo-se confortável dentro do que for possível para cada um, trabalhar a energia deste chakra ou destes chakras. Conforme vocês se permitem, ou se o incômodo for maior, eu agradeço e libero qualquer energia presa, estagnada neste ponto.
Vocês podem ir sentindo um alinhamento. Vocês podem ir sentindo uma leveza, alguns até um flutuar, alguns com calor, outros com frio. Cada um falando, eu me permito estar em harmonia com a minha consciência divina. Eu permito estar em harmonia com o meu eu superior, e a energia da minha essência. Eu acolho as minhas partes feridas através da energia dessa consciência. Transmuto conceitos e libero padrões que não fazem mais sentido. Me permito tomar consciência de situações que podem estar atrapalhando o meu desenvolvimento. Isso, gente, pode estar vindo acontecendo em sonhos, de repente amanhã ou depois, não sei. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sabe, aquelas caídas de ficha? Estejam abertos às percepções. Se permitam, neste momento, receber essa luz dourada que está entrando pelo coronário e passando por todos os chakras, até chegar nos nossos pés, seguir para o centro da Terra, seguir para as águas profundas, aumentando a nossa conexão com Gaia e também com os oceanos. Eu me permito ser quem eu vim ser. Eu me permito remover alguns véus, remover medos, remover limitações que eu assumi. Não importa o motivo pelo qual você assumiu essas limitações. Se permita remover pelo menos um medo ou uma limitação. Percebam como o seu ser está em expansão neste momento. Respirando fundo. As águas ancoram muitas memórias, muitos talentos. Se permitam
falar coisas que vocês gostariam, habilidades que vocês gostariam de trazer para o seu campo. Podem ser coisas simples. Eu queria poder me expressar melhor. Eu quero ter mais foco. Coisas que vocês queiram. Pedindo para a energia das águas e a memória das águas, através do ato, trazer estabilidade para o seu campo. Percebam se vocês sentiram alguma pequena mudança na frequência do seu campo, um pequeno ajuste. Através deste momento e adiante, sintam-se abençoados pelas energias das águas. Em breve, nós nos encontraremos face a face, os seres subaquáticos, intraoceânicos e os seres terrestres. Mais breve do que imaginam. Estamos aguardando, ansiosos para esta conexão. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos respirando fundo, trazendo de novo a nossa consciência para o corpo, para a cadeira, para os pés, para as mãos, movimentando, abrindo os olhos quando sentirem que estão prontos. Peço que todos bebam um pouco de água. E quero abrir para se alguém quiser compartilhar alguma coisa, alguma percepção. Ellen? Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Tá saindo o som direitinho? Tá. Tá, que eu estou no outro computador hoje. Logo no início da meditação, eu me vi dentro de uma cabine, como se fosse um aquário. Ela era circular era circular e circular, como se fosse uma passarela, né? Circular, dentro do mar. E em uma das passarelas tinha uma cama, uma maca de luz, e me pediram para deitar lá e Uhum. apreciar os peixes que ficavam ali passando. E eu sempre via uns cardumezinhos de uns peixinhos pequenininhos dourados.
E aí, de repente, vinha outro, aquele saía e vinha outro cardumezinho de peixinhos dourados. E aí eu comecei a perceber que só passavam peixinhos, não é dourado, era um ouro velho, assim, era aquele ouro, aquele dourado apagado, não é aquele dourado amarelo, né? Uhum, Aquele dourado mais apagado. E eu comecei a sentir bastante forte o coronário e um joelho meu que eu escorreguei essa semana e torci o joelho. Comecei a sentir bastante mesmo, e ainda pensei, por que que começou a doer logo agora esse joelho? Bem no momento da meditação, para me desconcentrar. Mas, por incrível que pareça, parou a dor. Não estou sentindo dor nenhuma no joelho. Passou totalmente. E em um determinado momento, eu senti como se tivesse sido enfiada uma cânula na palma da minha mão, não dominante, entrando, como se estivesse entrando na minha corrente sanguínea ou linfática, não sei explicar bem. Mas eu senti direitinho essa cânula grossa entrando pela palma da minha mão no meu braço. E senti durante um bom tempo ali e depois parei de sentir também. uhum, Ah, em um dado momento, comecei a mentalizar um portal que você conhece, que eu recebi recentemente, e entrei e me vi mergulhando, já fora dessa redoma de vidro, mergulhando mesmo no oceano, e foi ficando escuro, 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 escuro. E quando eu vi quem estava me levando, era um ser que tinha umas espécies de barbatanas, lembrava um pouco assim Netuno, né, na mitologia. é. É, O e Atlas já se mostrou para mim como um ser com umas escamas meio pretas arroxeadas. exatamente. E eu olhava para ele e ele começou a conversar comigo, e me falou várias coisas que eu não me lembro agora. Eu sei que eu captei bem porque o meu coronário estava bem expandido. E ele explicou algumas coisas ali e tudo mais, depois foi me trazendo de volta. E no que ele foi me trazendo de volta, e aí já foi clareando, a água foi clareando, porque já estava aproximando da superfície. Daí você foi pedindo para a gente ir voltando e abrir os Uhum. olhos. Em determinado momento, eu sentia realmente como se eu estivesse dentro d'água, porque o meu corpo fazia assim, aquele movimento que tem a corrente, sabe, oceânica, né? Que tem uns movimentos. E meu corpo ficava assim. Eu pensava, gente, mas eu não estou dentro d'água, eu estou sentada na minha cadeira, mas eu sentia o meu corpo me movimentando assim, sabe? Foi bem interessante. Foi bem legal. Gratidão, Ellen, Foi gratidão. pelo compartilhamento da experiência. Gratidão. Alguém mais quer compartilhar ou tirar alguma dúvida? Então, gente, se ninguém quer se posicionar, eu agradeço vocês, agradeço a participação. Depois, se alguém quiser me falar alguma coisa no particular, tá tudo certo. E a gente se vê aí depois, quem sabe, por outra meditação no mês que vem. Então, boa noite a todos Boa e noite, gratidão. gratidão a todos. E Gratidão, Thaís. Boa noite, boa boa noite. noite.